E aí, pessoal, olha só que coisa maravilhosa, mais um encontro aqui pra gente falar de livros, leituras, né? Só coisa boa. E hoje, com certeza, falando de ficção científica, num grande clássico da ficção científica, né? Um dos maiores autores aí que inauguraram esse gênero, que foi Júlio Verne, né? Júlio Verne escreveu diversos livros famosíssimos que inspiram até hoje o universo infanto-juvenil, mas não só, o universo ficcional, o universo das histórias e da capacidade imaginativa do humano. Né? Quando a gente vê o Viagem ao Centro da Terra, né, esse livro, o Júlio Verne mobiliza assim, a ciência o tempo todo. Acho que é por isso que a gente começa a chamar de ficção científica, porque vai juntando um lado ficcional, imaginativo, com um lado com um caráter racional da ciência. Né? O autor ele tem essa capacidade de trazer, de tirar da realidade coisas imaginárias. E é isso que chama tanta atenção pra gente, assim, principalmente no universo da ficção científica, né? Bom, a gente poderia falar de vários outros livros que estão, né, trabalhando o tempo todo com a imaginação do leitor, mas esse clássico, ele tem uma coisa assim especial que merece a leitura, que é justamente, né, transformar esse universo da ficção num ambiente em que a tecnologia era outra. Né? A gente está pensando em séculos em que a gente não tinha tanta tecnologia e cabia aos autores imaginar coisas assim simples para o nosso futuro. Né? Nesse texto, o Verne ele coloca em posição a ciência o tempo todo. Né? É um caráter que vai trabalhando durante toda a nossa narrativa. Enquanto nós nos confrontamos com o mundo fantástico, né, o personagem eles vão racionalizando as situações que vai acontecendo através dos paradigmas científicos. Né? Quando a gente pensa lá, por exemplo, o Axel, né, quando ele está querendo saber se eles tomaram o caminho certo para o centro da Terra, o que ele pensa? Opa, se a Terra evoluiu, e aí a premissa, né, de dentro para fora, então os períodos anteriores estariam resguardados no solo, Júlio Verne pega e faz uma hipérbole com isso. Né? Essas camadas seriam então o retrato histórico da Terra. Então, quando o Axel não sabe para que lado tomar, qual é a primeira premissa dele? Opa, vou reparar-se nesse caminho. Eu estou voltando e encontro seres mais antigos na idade terrestre e com certeza isso me levará para o centro da Terra. Repara, existe uma premissa científica, uma forma de pensar que ela é baseada em pensamentos e pressupostos do próprio fazer científico. Né? Então é isso que vai acontecendo. Apesar dele estar num lugar muito ficcional, que é o centro da Terra, ainda existe o lado da ciência, ele funcionando, e isso em todos os aspectos da leitura. Né? Quando a gente pega os personagens, quando a gente vai conhecer o tio, né? Porque assim, você pode discordar de mim, mas com certeza, para mim, o personagem principal é o Axel, uma vez que ele se torna ali um certo narrador, personagem, uma forma de trabalhar isso, que a gente vai percebendo o movimento, né, vai percebendo a história pelo olhar do Axel, mas com certeza esse grupo, essa tríade que invade o centro da Terra, né, se torna assim peculiar. O tio, com seu caráter científico, né, amante da geologia, às vezes com explosão de raiva, né, às vezes com esse caráter muito ensimesmado de um pressuposto, de um predito do cientista. Né. Antigamente acreditava-se que o cientista era aquele cara, né, muito dentro de si, muito dentro das suas próprias ideias, com dificuldade de relacionar no mundo exterior. E aí olha como é que isso, né, compõe o caráter do professor. Axel já é um jovem, né? A gente vai conhecendo o personagem cada vez mais. Sabemos que ele tem uma noiva, uma pretendida, mas ao mesmo tempo ele tem paixão por explorar coisas novas. Né? São coisas que vão construindo aí, junto do seu leitor, o universo que você imagina, autor. É isso que acontece na leitura o tempo todo. É por isso que é importante a gente ler e construir um arcabouço literário. Quanto mais, né, o autor lê, quanto mais o autor conhece dos gêneros, conhece outros autores, melhor ele vai conseguir mobilizar as técnicas para dentro de sua escrita. Olha só, às vezes a gente acha que, né, que a literatura ela é muito de uma inspiração, e com certeza tem uma parte inspiracional, mas com certeza a gente tem que abrir o olhar para entender que a escrita também são, né, um conjunto de técnicas que permeiam e, né, estruturam as boas escritas. Quanto mais a gente perceber esse tipo de movimento, melhor ficará a nossa escrita, não porque a gente se tornará mais culto ou saber mais, mas com certeza a gente vai entender os movimentos e a necessidade de escrever, de passar para frente algumas ideias para que o nosso leitor entenda e entre melhor nesse mundo que nós estamos propondo. Né? Então quando a gente pega o arco narrativo, né, ora, a gente abre o livro ali, né, começando a ler, nós estamos o quê? Nos familiarizando aos personagens. Então a gente tem a exposição, né, a apresentação dos personagens. A gente entende que o tio, por exemplo, é um homem da ciência, que tem essas explosões de raiva, né, que em algum momento ali ele impõe até o jejum à casa dele, de tanta dedicação à ciência. Axel com essas coisas
da idade, essas dúvidas, essas emoções. E olha que interessante, mesmo ali na apresentação, na exposição dos personagens, o Júlio Verne já coloca alguns clímax pra gente. Né? A nossa aventura ela vai mexendo com o leitor o tempo todo. Qual que seria um mini clímax ali no começo do livro? Bom, vocês devem se lembrar que chega, né, o tio se encontra com um desafio, com um criptograma rúnico, né? E aí ele vai ter que o quê? Descobrir o que está escrito, transcrever aquilo e entender essa primeira parte do desafio. E lembrem-se que assim, a dedicação do tio é tão grande que ele fecha as portas de casa, ninguém pode sair, ninguém pode comer, ninguém pode, né, ter uma vida normal enquanto aquilo não se resolver. Né? Então assim, a gente começa a ser tomado pelo universo dos personagens. E olha que legal, ao trazer esse idioma outro, ao trazer esse traço do mundo para dentro da narrativa, o Júlio Verne também emprestou ao próprio texto um imaginário. Porque quando a gente lembra dos rúnicos, né, essa escrita nórdica, o que ela está permeando ali? Né? A gente se lembra, né, de um ideal mítico, a gente começa a relacionar com deuses nórdicos, deuses da guerra, da aventura, sociedades que desbravavam o mundo, né, que se jogavam em grandes guerras. Olha só como é que os nossos personagens também começam a ser tocados desse espírito viking, desse espírito aventureiro, né? Então não é só, quando o bilhete aparece ali, não é só uma certa criptograma, claro que tem a parte do criptograma que os leitores vão querer descobrir junto do personagem, mas também o que? Empresta ao leitor imaginação. Lembra de coisas que estão lá no imaginário humano que a gente divide, né, enquanto sociedade, enquanto mundo, a gente divide essas ideias. O Júlio Verne traz isso à mente e o leitor não vai se esquecendo desse caráter aventureiro. Né? Não à toa ele vai para a Islândia, né? Não à toa eles vão entrar no centro do mundo, via, né, essa cordilheira, entrar por uma montanha que se está num país também que é muito imaginado, né? Que existe muita coisa a se dizer, a se pensar desse país outro, né? Desse lugar distante do mundo. Repara como é que a nossa aventura vai ficando cheia de gostos e saberes que são primordiais para a escrita. Né? Acho que quando a gente convida vocês, autores, a estarem aqui conosco, discutindo as leituras, é um pouco nisso. É entender como, né, trazer melhor entendimento, como melhor colocar algumas coisas em funcionamento para que o seu leitor também fique enamorado da sua história. A história está aí com você, você sabe dela, você vê seus personagens, você fecha seus olhos, você vê as coisas acontecendo, mas seu leitor tem que entrar nesse mundo ficcional com você. E são essas técnicas que é importante, é justamente esse detalhamento que vai trazer o amor, né, à leitura, que vai fazer seu leitor ficar apaixonado por aquilo que você escreveu. Né? Então a gente passou ali pela exposição, conhecemos os nossos personagens, conhecemos os lugares para onde ele vai, né? A gente fica assim curioso. Hoje em dia com a internet também é muito legal que a gente pode pesquisar esses ambientes que os personagens estão andando, por isso essa verossemelhança. A ficção científica tem muito disso, né? De aproximar do real, de aproximar de coisas que seriam possíveis e afastar. Ao mesmo tempo que a gente é possível ir para a Islândia, né? Afasta-se da realidade ao entrar no centro da Terra, né? São coisas que vão levando o leitor para o universo do fantástico. Né? E o que mais que a gente pode pensar? Olha, quando a gente pensa na construção do arco do personagem, porque a gente sabe, a narrativa ela tem um arco. Né? Ela vai levar o leitor para o clímax, momento de mais alta tensão, mais alta emoção. Mas a gente tem que ficar conhecendo também os seus personagens. A gente tem que se apaixonar por eles. Né? Então para mim, olha, pode ser que você discorde, mas para mim o do grande personagem, talvez o personagem central da história, é o Axel. Né? Ele é uma certa forma, um certo tipo de narrador-personagem, apesar de não ser muito clássico esse lugar, né, da inscrição do Axel, a gente vai acompanhando a aventura pelas próprias, né, pelo próprio olhar desse personagem. Então olha só, esse personagem jovem, que ama, que sonha, né, que tem seus momentos de dúvida, ele cai, ele fica certo 40 e poucos dias afastado, sozinho, e nós vivemos o sofrimento dele, nós vivemos essa aventura junto desse personagem. Por quê? É um arco próprio dele.